E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o William, mais uma vez aqui, né? No último vídeo eu fiz um vídeo falando sobre um pouco da minha história com os estudos e também algumas coisas que eu aprendi na época, durante esse período que eu estudei, um ano pro ITA, né? Ainda estou estudando pro ITA, claro, não desisti. Aí eu resolvi trazer um vídeo aqui mostrando alguns dos meus resultados com os estudos, né, que eu tive durante esses tempos. O primeiro resultado aqui que eu trago, ele é bem antigo. Ele inclusive ele é de antes da época de eu pensar em entrar pro ITA. Mas eu acho que é interessante trazer porque ele foi uma das primeiras provas que eu fiz assim sério para alguma coisa. Eu já tinha feito prova para entrar em colégio antes, eu fiz a prova do Colégio Militar de Salvador, mas a que eu fiz mais sério foi essa aqui, que foi a prova do Instituto Federal da Bahia, né? É a prova do IFBA. E aí eu tive até um resultado satisfatório, acertei 91, 92% da prova e acabei passando em terceiro lugar para fazer técnico em eletrônica de forma integrada, ou seja, eu faço ensino médio e faço curso técnico junto. Ah, e aí é legal trazer que foi um dos meus primeiros contatos. Na época eu tinha 14 anos, e foi em 2019. Hoje em dia eu tenho 18, né? Então 2023, é isso aí. Então vamos lá. O próximo resultado que eu vou trazer já é um resultado mais recente. Eu tenho outros resultados que eu podia trazer, como por exemplo de faculdades particulares, mas são coisas que eu não lembro, eu não encontrei fotos. Então não seria interessante eu dizer aqui de boca. Eu posso falar de boca, que eu, por exemplo, entre a época que eu estava estudando no IFBA, né, e aí a época que eu comecei a estudar pro ITA, antes disso eu fazia a prova de muita faculdade particular. Então fiz a prova da UniFTC, que é uma faculdade, não sei se tem em todo o Brasil, mas aqui em Salvador tem, é famosinha até. Eu lembro que eu passei em jornalismo, passei em engenharia civil, passei um monte de coisa assim, porque eu fiz mais de uma vez o vestibular. E depois eu fiz a prova da Unifax, que é uma faculdade até famosinha aqui em Salvador, e passei em segundo lugar para ciência da computação. Mas, enfim, não são coisas que eu tenho foto, então não acho interessante trazer. Mas vamos lá. Esse aqui já é mais recente. Esse aqui é o resultado da prova da AFA, Academia da Força Aérea. Todo mundo, a maioria das pessoas que fazem o ITA fazem essa prova também, porque é uma prova assim que dá pra você saber mais ou menos o seu nível, como é que tá. Ela foi bem na época que eu tava começando a estudar seriamente pro ITA. E eu tive até que um resultado mais ou menos assim pra quem tá começando, pelo menos eu acho, na minha opinião. Física, vocês podem ver aí que já era bem na cara que aquele meu ponto fraco, né? Mas aqui, enfim, eu acertei 8 em inglês, né? Acabei acertando metade, 7 em física, 4,77. Bravo, né? Português foi a melhor nota, eu sempre fui legalzinho assim em português. Tirei 7,5, acertei 12. Em matemática acertei 9, fiquei 5,62. Ou seja, em matemática eu acertei uma a mais do que a metade. Esse resultado ele é importante porque ele foi o resultado que fez eu ganhar a bolsa em cursinho, né? Vocês devem ter visto no último vídeo que eu tava com a camisa de um cursinho. As pessoas que são do meio do I, essas coisas assim, devem conhecer o que cursinho é. E ele foi o que me proporcionou a bolsa, né? Eu tinha entrado em contato com o pessoal na época e eles proporcionaram a bolsa por causa desse resultado. Porém, eu fico triste porque eu não passei na AFA por muito pouquinho. O que é que acontece? Eu não tive a redação corrigida, porque o que é que eles fizeram? Eu fiz para infantaria, né? Eu lembro que eles corrigiram acho que até o 220 e eu fiquei na posição 226. E eu não fui. Eu não tive minha redação corrigida, eu fiquei muito, muito mal por causa disso. Eu queria ter a redação corrigida só pra ver se eu ia ter passado, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem. Eu não usava cota, não sei se eu não vou usar, porque na AFA a gente pode usar a cota como guardas, coisas assim. Meus pais falam pra eu usar, mas na época eu não usava. Mas enfim, vamos continuar aqui. Acho que o próximo resultado que eu vou trazer vai ser o da. Deixa eu ver. Que é do ITA. E vamos lá. Aqui é o resultado do IME. IME foi a primeira prova assim, que eu já fiz serião assim. Não, vamos lá. Não foi a primeira prova que eu fiz serião, mas
É porque é um dos meus objetivos também, é a minha segunda opção, se não passar no ITA, é o IME. E aí vocês podem ver aqui que é um resultado assim, nossa, que resultado merreca, viu? Então, acertei em matemática, eu acertei 6. Eu não lembro quantas questões exatamente são, mas em matemática eu acertei 6, em física eu acertei 4, foi a pior nota, né? Como sempre. Física sempre me lascando. E química, por incrível que pareça, acho que química tinham 10 questões, ou eram 12, e eu acertei 7. Fiquei, caramba, acertei uma quantidade boa de questão até. E eu acertei quase metade da prova, porque a prova tem 40 questões, né? Eu acertei 17. E aí, se eu tivesse acertado, acho que mais uma ou duas em física, e tivesse tirado metade da prova, eu teria passado para a segunda fase. Então foi também um resultado que eu fiquei bem próximo assim de conseguir ir para a segunda fase. Aí, pô, fiquei meio assim, pô, caramba, não deu para ir para a segunda fase em mais uma. Mas vocês vão ver que nenhuma das que eu fiz aqui eu sempre não passava por uma besteira. Eu sempre, são detalhes assim que vocês podem ver aqui pelos meus, são detalhes que fazem você não passar ou não na prova. Então, o que eu pretendo para esse ano é pegar esses detalhezinhos que eu tive e começar a melhorar eles, porque aí eu acho que eu consigo amplificar bem mais os meus resultados. Eu acho que depois do IME, antes do ITA, né, eu vou mostrar o da SPSEX, o da... Deixa eu ver, o da... Não, o da SPSEX, pronto. Calma, vamos lá. Hipótese. A SPSEX é uma prova legal também, eu acho importante fazer. Eu não diria que é uma das minhas opções, se eu não passasse nem no ITA nem no IME, mas é uma prova que eu acho uma prova legal, é um concurso que eu acho legal, oficial do Exército, né? Vocês podem ver que eu fiz o corte em todas as matérias, eu acertei o suficiente para ter a redação corrigida. Acertei mais do que a metade de português, fiz o corte em física, né, raspando 33,33. Em química eu acertei a metade, em matemática eu acertei 70%, em geografia 41%, história 50%, inglês 83%, inglês eu tive uma nota legal até. Mas o que é que acontece? Eu não fiz o corte na média do exame, porque na SpaceX, além você tem que fazer as medianas de cada matéria para você ter a sua prova corrigida, você ainda precisa fazer a média da prova também. Eu lembro que eu fiz para ampla e eu não vou lembrar exatamente quanto foi a média, mas eu acho que foi 66, uma coisa assim, para você ter sua redação corrigida. E eu não fiz, porque eu fiz para ampla concorrência também, né? E eu não fiz. Então essa foi uma das provas também que eu não passei raspando também. E aí agora eu vou fazer pra do ITA. Vamos lá, do ITA. Porque ainda tem mais uma, né? Só que a do ITA é interessante eu falar porque veio antes dessa. Então vamos lá. A do ITA é a decepção em pessoas, como vocês podem ver. Vamos lá. A do ITA eu fiz uma média legal em português, acertei 7,5, 75% da prova, tirei 7,5, né? Em inglês eu fiz o suficiente, né? O inglês não é uma nota classificatória, é uma nota eliminatória no ITA, mas eu acho que dá para melhorar bem mais. Nos simulados eu consigo acertar bem mais em inglês, eu percebo que eu consigo... Não lembro exatamente quantas questões são no ITA, pô, faz um tempo já, viu? Tô precisando lembrar disso. Quantas questões são em inglês, mas sei que no total são 60 questões da prova, né? Mas eu consigo acertar mais do que 90% da prova de inglês, já consegui gabaritar também nos simulados. Então eu acho que eu não sei o que foi que deu em mim nessa prova, que eu acertei 66%. Em matemática eu acertei metade, fiz 5 pontos. Em química eu também acertei metade, eu acho que dava para ter acertado mais também. Eu errei algumas besteiras. E em física, cara, é a decepção completa. Eu acertei uma questão e tirei 0,83. Cara, nesse aí eu fiquei puto demais, cara. Porque física desde sempre tava sendo meu calcanhar de Aquiles, né, cara? Tava sendo aquela dificuldade. Tava tentando melhorar. E aí eu tenho um baque desse. Mas claro que além dos meus fatores, né? Não posso tirar meus fatores, mas eu tenho que dar os fatores pro ITA também, que esse ano foi uma prova bem mais diferente de física pro ITA. Quem fez a prova sabe que foi uma prova com estilo mais teórico, mudou o estilo das questões. Então, eu tenho uma desculpa até, mas não posso dar essa desculpa assim, né, cara? Tem que ter minha parte de culpa também, tem que entender que preciso melhorar em física, como vocês podem perceber. Mas, de média final do ITA, eu acabei fazendo 4,53. Logicamente, não fui para a segunda fase, porque além
de não ter feito o, o suficiente em física, eu não fiz a média necessária, apesar de ter feito o corte em todas as outras, como vocês podem ver. E como último resultado, eu trouxe só como curiosidade que foi o resultado da Unicamp. Vamos lá. A Unicamp eu fiz porque eu lembro que eu tava já próximo do ITA, né? E aí tava tendo a inscrição da Unicamp. Eu falei, por que não fazer? É uma prova que eu nunca tinha feito assim, nem sabia como é que funcionava. Eu fui pesquisar depois, que tinha aquele negócio da especialização que você escolhia e tal. E aí eu falei, vou fazer só pra ver como é que é a prova. E cara, por incrível que pareça, foi uma das provas que eu mais gostei de fazer. Inclusive eu consegui ir pra segunda fase nela, como vocês podem ver. Então vamos ver. Na primeira fase, desculpa, na primeira fase, eu acertei 51 questões de 72, que é a primeira fase da Unicamp, é uma prova objetiva. E pô, foi uma prova assim que eu fiz. Caramba, quando eu fui corrigir, eu falei, caramba, você tem uma boa quantidade de questões. Não sei se para quem faz a Unicamp, não sei se isso é uma quantidade boa de questões. Mas eu acho que é uma quantidade razoável, inclusive consegui gabaritar a física nessa. Olha que ironia, consegui gabaritar a física nessa, né? E aí, fiquei bem feliz até por conta disso. E aí na segunda fase já foi a minha primeira experiência que eu fiz de uma prova de vestibular, né? Uma prova de vestibular aberto. E aí, vocês podem ver que não foi das melhores. Tanto é que eu passei, fiquei em posição 236 na classificação. Fiz para engenharia química primeiro, né? A primeira opção era engenharia química, a segunda era engenharia da computação. Mas, cara, teve coisas aqui que eu achei bem estranho até. Por exemplo, a redação. Eu tirei 6 de 12, ou seja, eu tirei a metade da nota. Eu fiquei assim, pô, fiz uma redação até que legal, achei que fiz uma redação legal. Mas enfim, talvez você não dá pra você se avaliar assim tão bem. Então é meio complicado falar, fiz uma redação legal e eles me deram a nota baixa. Não, pode ser que eu realmente não tenha feito uma redação muito legal. Eu lembro que eram dois temas. Um tema era sobre questão de porte de arma, pra você falar sobre uma situação lá. E outra era para falar sobre identidade, identidade étnica, uma coisa assim. Eu escolhi essa segunda, da identidade étnica. Ah, e aí vamos ver aqui as outras. Teve língua portuguesa também. Língua portuguesa também eu achei que seria uma nota maior, eu consegui responder todas as questões de boa, consegui escrever bem até. E aí eu tirei 10,50, né? Abaixo também da metade, eu fiquei, caramba, abaixo da metade. Matemática, até que eu fiquei impressionado, tirei 13. Não, acho que eu não fiz todas as questões. Eu deixei questões. Não fiz. Quer dizer, eu fiz questões A, mas teve questão que eu não consegui fazer a letra B e tal, então eu não fiz todas as questões. Mas mesmo assim eu consegui tirar mais do que a metade. Cara, e física, cara. Física que tava sendo o meu calcanhar de Aquiles, assim. Falando assim, essa prova aí, com medo de fazer a prova aberta de física da Unicamp e tal. E caramba, foi a minha maior nota, né, da prova toda aberta. Foi que tirei 15,50 de 24. Para quem não sabe, física para curso de engenharia você precisa fazer. Como é que chama? Ela é uma prova obrigatória, você precisa fazer, é uma das específicas, né? E ela vale 24 pontos. Então foi a minha maior nota da prova, fiquei bem feliz assim, de ter tirado essa nota. E realmente no dia da prova eu tava conseguindo fazer bastante questão e tal. Tava conseguindo desenvolver bem as questões. Claro que teve uma ou outra que eu tive que deixar em branco, porque eu não, ou não deu tempo, porque eu fiz a cagada. Eu fiz a cagada de fazer a prova primeiro a lápis. Jamais façam isso, cara. Isso desperdiça muito tempo na Unicamp. Vai direto de caneta e se precisar passa um traço. Faz sua estratégia, cara. Como a Unicamp não é meu forte, né? Não é a minha primeira opção. Eu não cheguei a treinar essas coisas, mas cara, treine isso porque vai ser importante pra você. Fazer a prova de lápis não vale nem um pouquinho a pena. Não vale. Por experiência própria, eu já percebi que não vale a pena. E química, cara, fiquei bem triste, né? Vocês têm 8 de 24. A prova da Unicamp de química para a segunda fase é uma prova bem estranha, assim, que eu achei. Você faz algumas aplicações práticas, né? E olha que química estava sendo a minha melhor matéria nas outras provas. E aqui foi uma matéria que eu fui bem mal, assim. Então eu fiquei, caramba, fui mal em química. Mas é uma prova bem diferentinha até, uma prova um estilo legal, mas envolve mais você aprender aplicações práticas e como é que você aplica os conhecimentos de física de química no cotidiano, então em condições industriais e tal. Então você tem que aprender mais de aplicações da química. Interdisciplinar, eu também achei que eu ia tirar mais do que isso, mas
eu achei bem na média assim do que eu ia tirar. Eu tirei 12,50 de 24. É uma nota razoável. Interdisciplinar é quando você pega e junta matérias. Então, por exemplo, você pode juntar química com geografia, essas coisas assim. E aí você faz uma prova envolvendo isso. É uma questão assim bem... É, assim, é legal. É legal. É legal. Eu gostei até. Mas nunca tinha feito questão desse estilo. Mas enfim, eu acho que de tudo, assim, de vestibular, desse vestibular, assim, no geral, que eu já fiz provas e tal, eu acho que eu resolvi trazer essas. Eu já fiz Olimpíadas e tal, mas eu acho que se eu fosse falar também delas, ficaria um vídeo bem longo e tal, porque eu já fiz bem mais Olimpíadas do que eu fiz provas desse estilo, provas de vestibular, provas para entrar em algum colégio. Então, resolvi deixar só esses mesmo. E é isso, cara. Eu espero que tenha sido um vídeo legal para vocês, né? Eu mostrando aqui meus resultados. E que eu possa trazer mais resultados bons daqui pra frente, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e valeu, falou!